Tá já. Olá, tudo bem? Esse é mais um Em Evidência comigo, Dr. José Neto. Eu sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte. E no Em Evidência eu entrevisto profissionais de saúde que eu tenho respeito e que pautam sua clínica sobre premissas da saúde baseada em evidência. Hoje eu tenho aqui comigo o Dr. Rogério Simões. Rogério é cardiologista, tem um apelo grande em ecocardiografia, né? Isso aí. Isso E aí. é da nossa primeira turma de Jedi da SBR. Queria, antes de mais nada, te agradecer por o aceite imediato do convite. É um prazer ter você aqui comigo e te agradecer. Eu tenho um carinho muito especial pelos alunos da primeira turma, porque Ah, que bom. foram pessoas que acreditaram no meu trabalho, que compraram uma coisa completamente no escuro e que hoje eu vejo muita gente como você dando frutos e a gente vai conversar um bocado aí a respeito disso. Então, antes de mais nada, a palavra é sua. Eu queria que você contasse para mim um pouquinho do seu background, de onde você vem, onde você se formou, onde você trabalha hoje, um pouquinho do seu dia a dia, Rogério. Obrigado mesmo. Tá joia, Neto. Boa noite. É um prazer mesmo estar aqui, tá? Bom, eu nasci em Araras, interior de São Paulo, e com 16 anos eu fui para Minas, sul de Minas, Itajubá. Hoje eu até me considero mais mineiro que paulista, porque meus pais são de Minas, e eu morei em grande parte de Minas também. E lá em Itajubá, uma cidadezinha do sul de Minas, tem a faculdade de medicina lá. Eu acabei me formando por lá em 2007. E logo depois que eu formei, eu tive que dar um pit stop lá em São João do Rei, mais próximo aí de BH, Sim. servir o exército. Então eu Caraca, não sabia dessa sua história. tive que servir o exército lá. Foi um ano legal, assim, valeu a experiência, né? Vi que aquilo não é para mim. E, e assim, eu tava na dúvida do que fazer de especialidade. Eu sabia que eu não queria cirurgia, sabia que eu não queria pediatria, psiquiatria e eu gostava da área clínica. Tinha uma atração mais por cardiologia e endocrinologia. E fui fazer a residência aqui em São José dos Campos, no Hospital Municipal. É um hospital grande, tem uma referência aqui do Vale do Paraíba. E aqui na clínica médica eu percebi que o que me chamou mais atenção é focar mais na parte de emergência, UTI, foi o que me chamava atenção inicialmente. E eu vi que também que eu gostava, tinha dois preceptores da cardiologia, inclusive fizeram especialidade onde eu fiz, no Dante Pazzanese. Eu achava os caras ali, me espelhava sempre neles e eu queria ser igual a eles. E eu falei assim, gosto de UTI, gosto de emergência, gosto de cardiologia, eu acho que é uma coisa boa fazer cardiologia, que eu consigo juntar as coisas, né? E aí eu tava, prestei a prova em São Paulo, no Instituto de Pazzanese. Lá no, entrei, foi difícil entrar, eu entrei no 46 do segundo tempo. Lembro que eu falei com a minha esposa assim, vai ser 2 anos em São Paulo, pelo menos, talvez 4. Vai ser sofrido, mas vai valer muito a pena, que eu sei que eu estou indo para um lugar legal. É o maior centro de cardiologia da América Latina, e lá eu vou aprender cardiologia que eu gosto. Fomos embora, fomos lá. Meu filho tinha na época 6 meses, e fui para lá. Aí fiz a residência. Na residência eu vi também que eu poderia fazer uma outra subespecialidade, não só cardiologia, porque né, tinha outras áreas, arritmia, ecocardiografia. E eu vi assim que eu queria mais qualidade de vida, que eu vi que foi muito puxado essa residência, eu estava trabalhando no fim de semana, com UTI, com emergência, então assim, eu gostava daquilo, só que pagava um preço, né? Qualidade de vida. E a gente sabe hoje eu sei que não tem preço a gente dormir em casa, né? Então eu falei assim, acho que o ecocardiografia é uma casa muito bem com a cardiologia, você pode juntar a área clínica com a área de imagem, né? E você não tem sai um pouquinho do plantão, tem o sobreaviso, mas você consegue agora ter um pouquinho mais de qualidade de vida. E lá eu fiz a ecocardiografia. Em 2017 eu voltei para São José dos Campos, na verdade eu fui para São Paulo já pensando em voltar, eu sempre quis morar aqui. Hoje o que eu faço? Eu coordeno um serviço de ecocardiografia no Hospital Municipal,
hospital que eu fiz a residência de clínica médica. Faço também ECO em outros hospitais. E também faço consultório, atendo a cardiologia, no centro de cardiologia aqui em São José, com outros colegas cardiologistas também. É um centro bem completo, com todos os métodos de imagem, gráficos, tudo. E hoje é isso aí. Show de bola, Rogério. Você comentou aí de uma maneira en passant, seu período de residência foi um período tumultuado em relação a tempo, porque eu tenho 2 filhos, você tem 1 ou 2? Tem um. Hoje vai fazer 8 anos. E tá na idade do meu. Meu mais velho tem exatamente 8 anos, fez agora em maio. E se tem uma coisa que eu, assim, luto há séculos, porque eu vivi exatamente isso que você descreveu, época de residência, trabalhei, eu sempre gostei também dessa área de urgência, emergência, trabalhei, nem todo mundo sabe, eu trabalhei 10 anos com terapia intensiva, era um bom intensivista, por sinal, mas realmente o preço estava muito alto. E eu cheguei a ter dei uma pirada na batatinha, né? E eu vi que realmente eu precisava otimizar meu tempo. E definitivamente a saúde baseada em evidência me ajudou muito nisso. Eu queria que, antes da gente entrar especificamente na questão do tempo, você me falasse o seguinte: quando é que você cruzou com a saúde baseada em evidência pela primeira vez na sua vida? Foi na faculdade? Foi essa coisa que aconteceu comigo, dessa desconexão? De falar assim, não, isso não é para mim? Como é que foi? Me conta um pouquinho dessa história. Então, na verdade, foi na faculdade mesmo, no segundo ano de medicina. Tinha aula com um bioestatístico, até um professor argentino, e eu vi que a aula assim, era uma coisa totalmente desconectada. Então, a gente não conseguia ver utilidade para aquilo. Então, acabava sendo mais uma graduação, mais uma matéria para você estudar, tirar nota e passar. E o professor até se esforçava, mas não... A galera não quer, nessa época você quer estudar outras coisas, quer fazer semiologia, fisiologia, patologia, então foi assim, eu lembro que a única coisa que eu sabia ali era acho que nem não, sensibilidade, eu lembro que falar um pouquinho de métodos diagnósticos, parte de acurácia diagnóstica, eu peguei um pouquinho aquilo lá, só isso. Aí, na faculdade não tive mais contato. Foi na residência de clínica médica, eu tive um cursinho de metodologia científica, e lá eu já aprendi mais umas coisinhas, falo que sabia aqui que o P significativo não poderia passar no intervalo de confiança pelo 1 ali, e sedimentei mais a parte de acurácia diagnóstica, e foi ali. Fiz até um trabalho lá na TCC, com esse professor e tal, mas não estava muito conectado ainda. Na cardiologia, eu tive um contato um pouco melhor. O prof tinha um encontro semanal de discussão de artigos, e artigos de cardiologia. O professor era um cara muito bom, ele sempre escolhia um aluno já preparava a aula na frente, então a gente destrinchava o artigo, né? E aí ele tentava sempre tentar aquele artigo destrinchado jogar para a prática clínica, né? Então, assim, mesmo assim, eu consegui pegar algumas coisas, mas eu senti que faltava uma base. Então, assim, até na discussão eu ficava meio retraído, não conseguia discutir com o professor. Eu senti que faltava uma coisa ali, uma base para interagir e aproveitar melhor aquele cenário ali. Algumas coisas a gente pegou por repetição, teve um proveito ali, mas poderia ser muito melhor. Se eu tivesse ali uma base, acho que eu aproveitava mais. Isso foi na residência de cardiologia. Aí já tinha passado para outra especialidade, estava fazendo um eco. Na época eu tinha um sobrepeso, vivia meio cansado. E meu irmão, que é psiquiatra, ele falou assim, ele gostava muito de ler também. Eu li um e-book aqui, dá uma olhada nisso daqui. Me mandou, eu fui ver Por que Engordamos, do Gary Taubes. Comecei a ler, falei, cara, interessante isso aqui. Nunca tinha visto falar, mas faz muito sentido. Por que engordamos? Como é que a insulina atua em torno desse cenário? E, caramba, legal. Eu acabei de ler o livro e falei, legal, cara. Aí eu falei assim, então tem esse blog também aqui, ó, do Souto, um urologista que fala muito bem disso aí, você vai conseguir entender melhor aqui. Aí eu entrei no blog do Souto e falei, caramba, o urologista falando de
de nutrição, falando de evidência, botando sempre as referências bibliográficas ali. Então, se eu passei a acreditar na ciência. Não, se você acredita na ciência, você tem que mudar seu jeito, mudar seu modo de pensar. Aí eu comecei a testar em mim mesmo. Pesava na época uns 82 quilos. E fui na low carb, sozinho, sem nutricionista. No começo até senti um desconforto ali, uns 2, 3 dias, tontura. Depois que eu fui ver que era a tal da gripe low carb, né? E aí perdi peso, perdi assim 4 meses, cara, foi uns 16 quilos. Isso assim, sem A fazer história se exercício. repete. Sem fazer exercício, porque eu não tinha tempo para exercício. Então, assim, vou caprichar aqui na alimentação. E aí comecei a ler o blog do Souto, começou a aparecer os podcasts, né, do Polesso com o Souto, eu fui sempre acompanhando. Então, toda semana eu estava lá ouvindo, os caras falando sempre de ciência, estudo e tal. Eu tinha uma noção um pouquinho melhor. Envelheci ali na Tribo Forte. Então, fui no evento, acho que o primeiro evento foi em 2016, né? Em 2017 eu fui. 2016, isso. 16. Em 2017 eu 16, fui. exatamente. Todo evento que eu ia lá, eu sempre comprava uns 3 livros lá da bancada, começava a estudar aquilo lá. E eu acho que foi te ver pela primeira vez, foi numa palestra sua. Nem sei se você vai lembrar, a gente até conversou no intervalo lá, mas tem tanta gente que... E aí você falou de colesterol e tal, eu falei que é cardiologista, nossa, que legal, pô, cardiologista e tal. Mas assim, nossa, eu estudo muito colesterol, você falou, e você falando com uma... Eu falei, caramba, pô, legal isso aqui, cara, então acho que eu tô no meio certo aqui, quero ficar nesse grupo aqui. Entendi. Eu me senti muito bem. E acho que foi nessa conversa que a gente teve, aí eu vi que você depois começou, acho que a postar alguma coisinha sobre o curso de saúde baseada em evidência e tal. Eu até no começo fiquei meio na dúvida se eu fazia mais um curso, eu gosto de fazer curso online, eu tenho essa disciplina. Eu fiquei na dúvida se fazer mais um curso. Assim, acho que vai agregar sim, vamos ver. Aí uma coisa que você falou que deu start, não, agora eu vou fazer. Você falou assim, artigo, a gente não pode ler igual um romance. Artigo a gente tem que ler focado, e se você tiver uma boa prática, assim, em 10 minutos você lê aquele artigo. Eu falei, não é possível que eu tá falando a verdade isso aqui. Porque eu tinha a minha crença que era que para você saber tirar o conteúdo legal daquele artigo, você tinha que destrinchar ele. E saber até a metodologia, tudo bonitinho. E, caramba, então, acho que vai ser agora mesmo, vamos lá. Você sempre, nessa semana da SBA, você fez também, né, no primeiro curso, você fala, você sempre tentando levar, acho que é uma obsessão sua, né, pegar a teoria para levar para a prática, né, para a parte pragmática. Então, assim, é isso que eu quero. Aí eu fiz o curso, foi sensacional para mim, e foi aí que eu vi que mesmo que a medicina baseada em evidência pode ajudar a gente e agregar muito valor. Eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando aqui, a Bárbara está perguntando, eu tenho a minha opinião, mas eu quero escutar a sua. Para quem está no início do curso de medicina, ou seja, sem prática clínica, a SBE pode fazer diferença? Cara, com certeza, se eu soubesse desse curso aí, se existisse um curso parecido, antes de eu me formar, eu não teria dúvida, porque você vai ter uma bagagem ali, uma ferramenta sua. Imagina você cruzando no hospital com o professor te fala uma coisinha, naquela época a gente não tinha base, a gente anotava no caderninho lá e era lei. Hoje não, se o cara falar uma coisa, meu amigo, vai lá, procura, não, é isso mesmo, nossa, o cara tá sabendo, vamos lá, vou seguir mais esse pessoal aqui. Então, me agregar muito. E até na hora de estudar, para você, que era mais livro-texto, né, você pega o livro-texto ali, você busca referência. E vê se aquilo tá batendo com aquilo lá mesmo, se você não tem, tá certinho aquela evidência ali, aquela bibliografia, porque hoje eu faço isso, mas... Eu falo que é mais ou menos o seguinte, é mais ou menos você me perguntar assim, é melhor você começar a estudar uma língua, o inglês, na infância, ou passar a estudar depois dos 50? É mais ou menos a mesma pergunta. E eu não sei se você concorda, eu vejo a saúde baseada em evidência como um alicerce para a tomada de decisão, seja na nefro, seja na cardio, seja na cirurgia, na nutrição, na educação física. Né? Os conceitos é que precisam ser entendidos, e isso que você falou, eu lembro eu contando isso para uma residente minha, eu leio ali
meia dúzia de artigos em uma hora. Ela falou, não é possível, você está de sacanagem. É porque é isso, né? Eu não faço uma leitura como se fosse um romance. Eu extraio dali aquilo que me presta, e obviamente, quando você tem um artigo melhor, óbvio que você tem que se dedicar um pouco mais e tal, não sei o quê. Rogério, você fez o curso, terminou e tal, e resolveu renovar, ficar conosco, mesmo tendo terminado, feito o curso. O que te fez renovar a participação como Jedi da SBE no curso e com as outras coisas que a gente acaba colocando lá cada vez com mais frequência? Acho que assim, a oportunidade de você rever as aulas, né? Porque tá sempre, eu acho que assim, você aprende mais pela repetição, né? E vendo as aulas, aquela oportunidade de ter um tempo a mais para você estudar. Tem um grupo nosso do WhatsApp que eu acho que ali é um atalho mais do atalho ali, né? O pessoal tem uma dúvida, vai lá, pergunta, como tem várias especialidades, a pessoa vai lá, não, é isso aqui, vai por aqui, tal, tal. Nossa, então, aquilo lá mesmo. Guilherme chama de Mesmo Google da SBE. É o Google da SBE, exatamente. E mesmo quietinho ali, você vê que, nossa, tem muito conteúdo que você aproveita lá. Isso foi uma coisa que também que chamou atenção. E ter esse contato com o pessoal, acho que assim, você quer voar, você tem que voar junto com as águias. Não adianta deixar a andorinha te atrapalhar, não, porque tem que ser assim, tem que se fechar o grupo e só evoluir. E me conta uma coisa, o que você acha que ela trouxe no seu dia a dia, sua prática, em termos de economia de tempo, busca de artigo? Fala assim, Neto, antes era assim e agora está assim, em termos pragmáticos, que é exatamente o que eu sou comigo. Nossa. E que eu tento levar isso para dentro do grupo de Jedi. Sim, Neto, a busca, com certeza. No seu curso você ensina muito bem a gente procurar, fazer pergunta e sair procurando. Eu nunca usei muito o PubMed, sabe? Mas eu usava mais, eu tive a sorte de ter, no serviço que eu trabalhei, o UpToDate. A LID também já é uma coisa muito legal de você ver. Apesar de ser uma revisão por autores, é bom você dar uma checada também nas recomendações. O Dynamed foi fantástico lá. Acho que foi uma pena, não sei se ainda está fora do Infelizmente. Não tá, eu falava que eu elogiava o governo federal por causa dele e eles tiraram do ar, tem, sei lá, uns 6 meses mais ou menos, e é realmente uma pérola. Foi, e não voltou. O Acex também lá, que eu até me inscrevi lá, assim, ensinou a gente focar, deixar refinada a tua busca, né? Assim, aquela falácia da autoridade. Isso para mim não... Eu tinha muito isso antes, sabe? O chefe da cadeira, do serviço tal, da sociedade tal, falou que é assim. Aí todo mundo vai seguindo e você vai na onda. Isso aqui para mim não cola mais. Diretrizes também. Diretrizes, você vê que na cardiologia tem muita diretriz. Então você vê se a cada ano sai, a cada ano que passa, tem muitas subdiretrizes, então, e você ali que vê que até na diretriz, usando a classificação do grade, né, o nível de recomendação 1A, acho que no geral, acho que 10%, você até comentou uma vez. Assim, você pegar uma diretriz com 10% é bom pra caramba, viu? Na cardiologia, acho que é 8,5%, por aí. Então, assim, a maioria, até eu estava revendo a parte de eco lá, as indicações, é tudo nível 1C. É a opinião especialista que está valendo ali. Estudar, assim, sempre vou pegar esse artigo para ler, então eu vou por aqui, certo? Eu já sei para onde ir para não perder tempo. Isso aí você fala muito bem. Você tem que valorizar teu tempo. Não dá para você perder tempo com estudo que não vai te acrescentar nada. Saber filtrar, você ganha um filtro muito legal. Às vezes você está na mídia lá, assistindo no jornal, vem uma manchete, você vê, putz, isso aqui deve ser tal coisa, não vou nem perder tempo. Até que quando saiu aquela notícia, aquele artigo que falou que quem fazia low carb ia viver menos 4 anos a menos. Então, assim, foi o dia inteiro falando no Google News e tal. Minha mãe até me ligou esse dia preocupada, disse, nossa, o que é isso, filho? Você está fazendo isso aí, mas não é perigoso? Não, toma cuidado, tá? Eu falei, não, mãe, calma, isso aqui não tem
de uma associação que não infere causa, não tem nada disso. Então foi por aí, Neto. Aí os artigos, assim, e sempre quando vou estudar, antigamente você via uma aula apresentada e já não me preocupava muito com aquele rodapé. Hoje não, hoje eu anoto, até os cursos que eu faço online também. Tem a citação lá, vou lá, anoto, depois eu vou fazer a minha análise para ver se está batendo e tal. Então, pelo menos eu deixo lá separadinho o artigo quando precisar. Eu estou vendo aqui a Cami Barbeiro, tá perguntando, vocês não gostam do PubMed? Não, não é isso não. Eu gosto do PubMed, eu só não acho que ele é a melhor opção para você começar a busca, que é o que a gente vai falar amanhã, Rogério, na segunda aula da semana da saúde baseada em evidência. Eu estou traçando um trajeto pela 5As, então comecei hoje pela pergunta, falei sobre a pergunta pico, amanhã eu vou falar sobre o Acquire, né, que é da busca. A Alessandra está falando do portal da saúde baseada em evidências, o Rogério citou, é onde tinha o Dynamed, que era uma preciosidade que tiraram de lá, e infelizmente eu já mandei uns 300 e-mails lá para o portal para ver se ele volta, mas ainda não deu certo. E não tem resposta, não? Cara, ainda não. Eu vou te falar que eu já mandei um bocado de e-mail, estimulei a galera a mandar, mas por enquanto nada. Eu vou te fazer a pergunta aqui do Antônio Andrade, porque eu sou suspeito, o Antônio, porque eu capitaneei o Choosing Wisely dentro da Sociedade Brasileira de Nefro. Então eu queria escutar do Rogério o que ele acha da iniciativa Choosing Wisely. Acho assim, é bem interessante porque você consegue, eu até vejo na cardiologia que tem os itens lá são grandes, assim, tem muitos itens lá falando de Choosing Wisely. Então você consegue compartilhar uma decisão, né? Você consegue, pelo menos, não lesar o paciente, porque tem seguindo as recomendações, assim, não pedir tal exame de rotina, não ir por esse caminho, se o paciente for assintomático e tal. Então, assim, ele ajuda muito. Então, para você compartilhar a decisão e ver se você não está pedindo exame demais, não está intervindo demais, né? E ali está tudo baseado em evidência também. Então, é um outro atalho também para a gente, né? Eu até assustei quando eu vi pela primeira vez a parte na minha área da cardiologia, eu vi, nossa, isso aqui você não se atenta, né? Eu falei, eu vou tomar cuidado aqui que eu acho que eu estou indo demais aqui. Então você consegue tem dar muita uma gente freada. Talvez não conheça a Choosing Wisely. A Choosing Wisely, na verdade, é uma iniciativa que nasceu em 2012 nos Estados Unidos, chegou no Brasil em 2015, e que é isso que o Rogério está falando. Ela pregoa tanto uma maior comunicação entre médico e paciente, então você acaba compartilhando decisão. E segunda coisa, normalmente, na verdade eu falo que é uma análise introspectiva, normalmente de sociedades, mas pode ser feito de clínicas, hospitais, mas é principalmente sociedade. Eu capitaneei isso dentro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, onde os próprios sócios fazem uma votação dentro de um número X, normalmente fica ali em torno de 15, no máximo 20 recomendações, sempre, igual o Rogério falou, sobre não faça tal coisa, ou não peça tal coisa, evite tal negócio. A gente tem a mania de sempre querer ser proativo, né? Tem que dar cloroquina, porque a cloroquina é a única coisa que a gente tem para fazer. As pessoas não conseguem entender que, por vezes, não fazer pode sim ser melhor do que fazer, do que querer ser muito invasivo, do que ser proativo. Então, é uma coisa, eu não sei o que você acha, mas é algo, às vezes, difícil de entender, por exemplo, como que não ficar fazendo teste ergométrico, né? O teste da esteira, lá no paciente assintomático, como que isso pode ser ruim. Então, eu queria vamos aproveitar um cardiologista aqui porque seus colegas gostam de um teste funcional, viu? Parece que fazer teste ergométrico é engraçado, parece que faz parte do pacote do check-up, né? Independente da idade do paciente, se ele tem sintoma ou não. E isso é uma coisa até que eu ouvi você falar, até no Tribo Forte, e falou assim, na sessão de perguntas lá no evento, você falou, mas e teste ergométrico? Quem que não faz aí? Quem nunca fez um teste ergométrico de rotina? Né? Provavelmente você está fazendo demais, não tem tanta indicação. Tá? Eu também tentei esse, nossa, vou prestar atenção nisso aí. E aí, hoje eu revendo, você sabe que teste ergométrico, para você
te ajudar, você tem que ter pelo menos uma probabilidade pré-teste ali, que seria a chance da pessoa, do paciente ter a doença, para você solicitar o exame e aquele exame te ajudar no diagnóstico. Ou seja, pegar aquela probabilidade de ter teste e aumentar, né? E hoje você vê que a maioria paciente assintomático, como você falou, se você for analisar direitinho cada caso, você vai ver que a probabilidade de pré-teste é baixa. Quando a probabilidade de pré-teste nesse exame é baixa, não tem indicação. Porque, vou até te dar um exemplo aqui, um paciente uma vez que ele fez um risco cirúrgico, paciente jovem, 30 e poucos anos, estava um pouquinho em cima do peso, e operar uma hérnia. E aí eu pedi um teste diagnóstico para ele. Aí deu um frasinho de ST ali, uma alteração, um teste ergométrico ficou alterado. Então, acho que você aumenta a probabilidade de pré-teste era pequenininha, você aumentou um pouquinho mais. Só que aí, o próprio médico viu aquele exame, quem pediu, falou, ó, eu sei que não tem nada, mas vamos fazer um outro exame só para ter certeza? Aí já imaginou, né? Já caiu para mim lá num teste de ecocardiografia, que eu faço também ecoestresse. Aí chegou esse paciente e falou, nossa, mas o que você está fazendo? O que aconteceu? Tá? Ele me contando e tal, eu falei, ó, aí você já pensa, pô, provavelmente vai ser um teste, esse teste é falso positivo e o exame aqui vai dar normal, vai estar tudo bem. Fiz o exame, né? Aí, assim, no paciente que é jovem, o ecoestresse, para quem não sabe, você tem que injetar uma medicação para acelerar o coração e simular um estresse ali, como se estivesse, por exemplo, correndo na esteira. E não é a mesma coisa você correr na esteira e ficar paradão lá deitado, com a medicação na veia e o coração a 1000. Então, assim, a frequência do paciente era de 70, eu tive que levar para 140, 150. Não é tão agradável assim, né? Mas o exame foi tudo bem, correu tudo certo. É só para te dar um exemplo aí que se começa errado ali, isso sim, o teste e o eco. E nesse caso, Rogério, ainda ficou bom, né? Porque ficou num exame que é incômodo, mas pelo menos não é invasivo, né? E aquele que Isso vai que eu ia cair falar no agora, CAT, não vazio. né? Tem um assunto que eu adoro estudar, e eu indico demais um livro chamado Overdiagnosed, do Jill Welch, Sei. que é o overdiagnosis. O overdiagnosis, eu falo que não tem uma tradução boa para o português, mas é um diagnóstico correto, mas por vezes fútil e às vezes até perigoso. Por quê? Porque ele leva a mais overdiagnosis e, quiçá, overtreatment. Né? É o sujeito que não tinha nada, faz um teste ergométrico, aí dá positivo, vai para um teste de estresse, dá positivo, vai para o cateterismo, tem uma obstrução lá de 80%, mete um stent na coronária dele. Por quê? Porque faz sentido lógico na cabeça do ser humano. Mas a hora que você vai estudar o mínimo, é igual avião caindo, né? 200 coisas erradas acontecendo, né? A coisa começa errada e termina errada. Mas a hora que eu conto isso para um leigo, fica parecendo que está tudo certo, né? Nossa, que sorte que nós encontramos essa obstrução. Ele podia ter morrido por causa disso. É difícil na cabeça cartesiana, linear do ser humano, entender como que... Não, eu tive a sorte de dar um diagnóstico precoce, você está achando ruim, né? Então, eu falo que estudar esse livro, vou repetir, Overdiagnosed, esse livro é fundamental, tem que ser literatura obrigatória para qualquer profissional da saúde. Você conhece esse material do Jill Welch? Não, eu tenho, já vi você falando. Esse Overdiagnosed eu tenho até o livro que eu comecei a ler, mas falta complementar. Mas ele... É o que você eu já vi você comentando, o Denado também falando desse... O Denado tem até uma palestra só sobre isso, né? E sim, realmente, então, e tem muita coisa de overdiagnose, inclusive stent, desnecessário, tem bastante coisa nesse sentido aí. Então, às vezes você até você pedindo exame com indicação, por exemplo, score de cálcio, eu costumo utilizar, paciente que já tem um risco intermediário, que você quer refinar, precisar aquele risco, tem paciente meu que fez o score de cálcio, tal, belezinha, só que achou uma tumoração cervical ali, um paciente que não tinha nada, ganhou um diagnóstico de uma tumoração no cervical, mas agora o paciente já é idoso e tal. Aí eu fiquei, pô, fica até chateado, né, mas não... isso faz parte, lógico, daí acabou indo para uma biópsia, aparentemente não é nada maligno assim, mas tem aquele desconforto, né. E, inclusive, até com meu pai. Eu fiz um score de cálcio nele,
coronária estava bonitinha, tem uma massa na região do mediastino aqui. Mas é só um hemangioma, né? Tá tudo bem, né? Mas ali, você vai achando. Então, até você seguindo o caminho certinho, todo o fluxograma, você Rogério, pode... eu vejo, eu não sei se você tem essa percepção. Eu falo que uma das frases que mais me marcou na minha caminhada pela saúde baseada em evidência foi que medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. E eu percebo lá no nosso grupo as pessoas cada vez mais valorizando a incerteza. Antes era uma coisa muito mecanística, porque faz sentido, eu não tenho coragem de não fazer, eu posso ser processado. Você percebe essa mudança na vibe, principalmente da turma da sua turma, da primeira turma, né? Tem ali Flávio Barros, que está nos acompanhando aqui, Eduardo Senra, que são pessoas extremamente ativas e que eu vi assim, acrescentam demais assim ali no grupo. Você percebe essa mesma coisa, dessa valorização da gente sair dessa coisa assim, não, mas eu preciso ter uma certeza se ele vai ou se ele não vai infartar, e isso é surreal? Você tem essa percepção? Tem, assim, acho que depois que eu percebi o impacto dessa frase, a arte, medicina, a arte da incerteza e a ciência da probabilidade, isso aí parece que chega até a ser libertador. Porque você não tem certeza. Então, você vai trabalhar com o que você tem, com a probabilidade que você tem. Então, você vai usar as ferramentas para tentar estimar esse risco, essa probabilidade, e trabalhar em cima dela, certo? Então, assim, é uma frase que, depois que eu entendi isso, mudou muita coisa, assim, você fica em paz. Desde que você saiba transmitir isso para o paciente, ele também fica tranquilo. Então, estamos trabalhando com probabilidade, nada certo aqui. E eu acho que isso que é legal da medicina. Não é aquela coisa exata. Então, cada sujeito é um indivíduo. Então, você conseguir precisar, não, aquele indivíduo é assim, assim. E trabalhar com a incerteza, eu acho que foi muito bacana. E eu percebi, assim, no grupo, que, ainda mais nessa época de pandemia aí, todo mundo falando da hidroxicloroquina e tal, mas todo mundo ali com o pé no chão. Não é aqui, mas não vai ser, tal. Então, uma vez que eu comentei lá que você botou no grupo, saiu um estudo observacional negativo. Para mim, olha só, negativo, eu acho que eu já até pararia por aqui. Nem seguiria em frente, nem fazer um randomizado para testar essa droga. Se fosse talvez num outro cenário, né, que não pandemia, você tem essa droga, se saísse um observacional, quem queria fazer um randomizado para testar a droga, que sendo o estudo observacional foi negativo já, né? E eu percebi isso aí, que pensando nessa droga aí, então tem que, nessa época, você tem que trabalhar com isso aí. A incerteza te deixa mais tranquilo, e eu tô tranquilo. Eu estou vendo aqui a Regnog LCHF, está falando assim da individualização do paciente. Uma dúvida que, na verdade, não é nenhuma dúvida, né? Algumas pessoas falam que a saúde baseada em evidência é só coisa de randomizado, que não valoriza o paciente e tal. Você consegue usar das ferramentas, extrair dali o sumo e colocar isso no seu dia a dia? Porque você faz consultório também, não faz, Rogério? Faz consultório também. É aquele ponta de decisão onde É. vamos fazer tal exame ou vamos iniciar tal medicação. Você acha que é possível fazer isso, extrair esse sumo e individualizar? E isso facilitou com as ferramentas da saúde baseada em evidência? Mas facilitou sim, principalmente na solicitação de exames, né? Hoje eu não consigo pedir um exame sem saber se aquilo vai me acrescentar mesmo, ou se vai deixar uma situação até ruim. Tem um exame que não tem necessidade, vem positivo, te joga para aquela outra cascata que ninguém quer. Eu costumo também estimar bastante o risco do paciente. Então, eu acho que assim, como eu gosto muito da parte de prevenção cardiovascular, eu tenho mais esse tipo de paciente que chega para mim, mais adulto jovem, com hipertensão, e e o pessoal também que quer fazer o check-up. Então, eu gosto de trabalhar com ferramenta de score de risco. Isso foi uma coisa que a medicina baseada em evidência me ajudou também. Eu uso até eu gosto de usar o risk 3, que é um score britânico, foi validado no Reino Unido. E eu vi que eu conheci ele através do Wassim Malhotra, umas palestras que ele fez, e eu falei assim, calcula o risco do paciente, vai por aqui, que é legal.
Ele tem mais, assim, tem mais ferramentas, mais itens ali que o Fremdly, por exemplo. Ele consegue avaliar outros fatores de risco, artrite reumatoide, hipertensão tratada, uso de corticoide, doença mental grave, relação colesterol total pelo HDL, pressão, peso, altura. Então, eu acho que ficou bem legal aquilo lá, esse score. E isso para avaliar risco, né? E tendo risco na mão, você vai ver se vai compensar ou não, se iniciar um tratamento, e até onde você vai com a medicação, né? E os randomizados, você pega, estudando, tá, vou dar um exemplo mais recente agora do Schema, né? O Schema que avaliou aí, acho que era uma dúvida que todo cardiologista gostaria de sanar, que era assim, o que fazer no paciente com doença coronariana crônica. O que é melhor? Tratamento clínico, angioplastia, revascularização? Eu acho que isso tudo foi legal. Foi um estudo que, assim, acho que gastaram US$ 100 milhões para fazer esse estudo aí, começou lá em 2012. E eu acho que respondeu assim, deu até uma paz, deu até mais uma. Foi até melhor até para o paciente, porque agora ele pode até escolher, vamos dizer assim, né? Então, assim, para o médico também ficou legal. Pô, agora eu sei que esse paciente eu consigo, se eu ficar só no tratamento clínico, vai ser legal, eu estou no caminho certo também. E talvez assim, estou nesse tratamento aqui, não for legal, eu tenho angioplastia, uma outra cirurgia cardíaca para fazer. E na saúde baseada em evidência foi legal para você saber interpretar esse estudo assim. Eu não cheguei a ler ainda na íntegra tudo, mas pelo que eu vi assim de bastidores foi mais ou menos isso aí. Eu vou te falar que o Ischemia é um dos trabalhos que eu tô na manga, porque eu achei ele bem legal e eu acho que ele é pivotal para fazer de olho na evidência com ele, porque é um estudo grande, robusto, que o assunto interessa a muita gente, então tá na minha alça de mira para mexer com ele. É uma excelente ideia para mexer, com certeza. Rogério, voltando um pouquinho na questão do tempo, as pessoas, eu falo que quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Tem certeza que, como a maioria dos profissionais, você tem o seu tempo bastante ocupado. Mas como é que você conseguiu arrumar tempo para fazer, por exemplo, o curso de saúde baseada em evidência e continuar atendendo, dando a conta para as suas questões familiares, tendo o seu tempo de lazer? Valeu a pena? Foi uma otimização de tempo num segundo momento? Como é que você vê isso, de modo geral? Assim, pela plataforma do curso ser online, já facilita muito. Não tem a questão, acho que hoje a tendência é essa, né? Eu não consigo me visualizar fazer um curso, eu tenho que me deslocar todo dia ou toda semana para fazer assim. As aulas curtas, tem aula lá de 15 minutos, a mais longa, aula de 6 minutos, 8 minutos. Agora tem a questão até do podcast, né? Você pode até ouvir a aula. Então você está no trânsito lá, você está ouvindo a aula. Então, assim, facilitou muito. Essa plataforma facilita. Como é que eu fiz? Eu já costumo acordar cedo, por volta de 5, 6 horas da manhã, e pegava uma aulinha, uma ou duas. Fim de semana, quando eu estava tranquilo, fazia maratona, pegava um bloco inteiro, fazia. Então, assim, eu ia sempre, espacinho para os comentários lá, ia lá, anotava. Aí no final, antes de fechar o curso, eu salvava todo aquele comentário, jogava, fazia um resumão no final. Então, assim, para mim não teve problema nenhum. Talvez seja até suspeito, porque eu sempre gostei de fazer curso online. Então, assim, essa disciplina eu sempre tive. Então, eu arrumava um tempo. E, normalmente, para mim era de manhã. De manhãzinho que eu acordava cedo, no trânsito, e o fim de semana, quando estava ali, era difícil, mas quando estava assim, eu pegava, fazia uma maratona e conseguia, deu tranquilo. A gente foi até... O curso começou em julho, né? Não foi isso? Metade do ano, acho que... Foi em junho. Foi em junho. Junho. Isso. Abriu em abril e começamos em junho. Então, assim, nós naquele mesmo. O pessoal está perguntando aqui, Rogério, a respeito do score. Qual que é o score que você usa mesmo? Eu também não consegui escutar porque cortou na hora. É o KeyRisk 3.
é o Q-Risk 3. O 2 é... Isso. O 2 era de 2018, e assim, já tem o 3. para quem não está acostumado com o termo, tem um bloco da saúde baseada em evidência que é o prognóstico, né? Que eu brinco que é um diagnóstico no futuro. É você adivinhar quem vai infartar, é você adivinhar quem vai ter AVC, quem vai para diálise e tudo mais. Então, o grau de confiança nisso acaba sendo muito menor. Só que por mais que seja difícil prognosticar, os scores prognósticos eles são muito melhores do que o nosso achismo, né? Então, na hora que você usa um Framingham, um Q-Risk 3 ou qualquer outro tipo de score, você reconhece a acurácia do método. Então, a acurácia aqui, a área sobre a curva ROC é 80%. Então, ele vai acertar, diferenciar em 80% dos casos. Isso acaba sendo algo que é engraçado. Eu fui descobrir isso, eu já tinha terminado a residência. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu falei, como é que pode? Como é que pode a gente não ser massacrado na nossa formação? São 6 anos de medicina para eu não saber pensar de forma bayesiana para um diagnóstico, para eu não saber que existe essa questão do pensamento prognóstico, para não valorizar os estudos corretos, né? Um ensaio clínico randomizado versus um observacional, para ninguém me abrir os olhos sobre o que é risco relativo, o que é risco absoluto. Cara, não é possível. Não é possível. Eu acho que esse foi uma das coisas que eu senti, provavelmente, numa dessas palestras que você assistiu minha, eu estava pautando aquilo ali em saúde baseada em evidência. E eu via nitidamente na cara do pessoal, eu falava algumas coisas que para mim eram muito básicas, e as pessoas não entendiam, vinham depois me falar, mas como é que é aquele negócio do relativo do absoluto ou do ensaio? Pessoas ficavam encantadas, às vezes, com algum exemplo de causalidade versus associação, que eu tenho certeza que para ti hoje e para todos os Jedi já é uma coisa, não, isso é básico, ok, bato o olho no observacional, né? Entendo. É automático, é isso aí. Passa a ser medular, né? Não é aquela coisa, você não precisa pensar muito. Você não precisa pensar igual quando você está aprendendo a dirigir o carro, vou passar a marcha. Aí alguém fala assim, troca a rádio. Fala, não tem jeito. Chega uma hora, você passa a marcha, troca o rádio, liga o ar-condicionado, conversa com quem está do lado. No início, agora andar de bicicleta, tocar um instrumento. Assim, mas a coisa vem, né? E é nisso que eu falo que acaba as pessoas otimizando o tempo. Porque, sem brincadeira, eu não sei se essa é a sua percepção, grosseiramente, para mim, 95% do que é produzido é lixo científico. Lixo científico no sentido de quem está na prática, estou lá na ponta. Eu quero realmente fazer. O que eu faço com o seu João? Cara, não me interessa o que está acontecendo na ameba. Se eu estou dando alguma coisa para a ameba e a ameba está ficando melhor ou pior. Isso pode dar um trabalho maravilhoso lá na frente, mas por hora, não dá. Eu vejo as pessoas perdendo demais tempo com isso, né? Você percebe... Ó, a gente, só te cortando, a gente fez uma pesquisa, o que os profissionais mais sentem? Onde e como buscar os melhores estudos científicos, como criticar e como saber se ele é confiável. Queria que você me falasse o que você acha de antes e depois. De se encontrar efetivamente com esse grupo, com a nossa turma de Jedi da SBR. Antes eu não tinha noção que era o pequeno impacto que tem o estudo observacional. Eu não tinha essa noção. E no curso a gente aprende muito bem isso. Fica bem medular. E a gente vê que, pegando assim a busca, por exemplo, igual você falou, não tem essa mais de PubMed, tem os métodos buscadores que você consegue usar. Então, assim, isso já foi um grande salto. Eu não sabia buscar, só sabia UpToDate. Para mim não tinha mais nada. Tinha um PubMed que eu ia quando era uma coisa muito específica, às vezes. Então, aí, assim, aonde buscar, ali ajudou muito. Eu já sei onde buscar agora. Então, eu não sei, eu não fico perdendo tempo aonde procurar. Já vou direto ali. Outra coisa é se analisar o estudo, né? Você falou as 3 coisas que o pessoal tem mais dúvida. Analisar criticamente. Exatamente. Você montou, eu gosto muito desse esquema de fluxograma que você faz. Tudo com início, meio e fim. Então você pega ali,
tudo que você montou na aula, tem um bloco seu que você faz isso, então fica muito legal. Eu tenho, assim, eu quero separar uma listinha, até separei já uma listinha de estudos que eu quero fazer isso. Pegar um randomizado e fazer bonitinho, igual você fez, deixar lá prontinho. E eu acho que tem muito estudo aí que merece você perder, ganhar, gastar esse tempinho ali. E, assim, analisar depois criticamente, né? Depois que você destrinchou, você fala, será que isso aqui vai servir para mim? Como é que eu posso jogar isso na prática? Então, assim, você tem que ver um estudo da sua área, né? Ver se você viu qual que é a sua pergunta exata, que você quer saber aquele paciente que você atendeu ontem. Nossa, aquela dúvida lá, onde eu vou procurar? O que eu consigo ajudar ele? Então, assim, na prática, isso acontece. Então, é isso também que o curso ajudou bastante. E é o que você falou lá atrás, na faculdade, eu acho que a gente deveria ter uma grade curricular com mais tempo para isso, né? A gente perde muito tempo lá, às vezes, decorando músculo, osso, fisiologia, aqueles detalhezinhos, imunologia, se aprofundando muito. E você gasta muito neurônio ali, você quer muito, perde tempo ali. Depois você vê que na frente ali, talvez, pelo menos assim, eles não te conseguem também te linkar com a prática que você vai usar ali. Estuda isso aqui dessa forma que lá na frente você vai conseguir usar nesse cenário. Bom, Rogério, eu vou te falar que, sinceramente, eu acho que a matéria saúde baseada em evidência ela não deveria existir. Sabe por quê? Porque a saúde deveria ser. É mais ou menos você chegar para alguém que faz engenharia e falar assim: não, você estudou soma e subtração? É quase isso para mim. Só que, infelizmente, como é uma coisa, vou colocar relativamente nova, isso ainda não virou um mainstream dentro das universidades, das faculdades, e boa parte dos professores, por melhor que sejam na questão, às vezes, mecanística, não conhecem o básico disso. E assim, não é culpa deles, porque também não foi ensinado para eles. Eu dei a sorte de cruzar com isso no caminho, né? Porque tem muita gente muito boa de serviço que assim poderia ser catapultado em termos de resultado, em termos de otimização de tempo, se conhecesse coisas muito, muito básicas de ciência, inclusive filosofia da ciência. Não, o Guilherme já mandou aqui, nós estamos caminhando para o finalzinho. Antes de te passar a palavra, eu queria te agradecer, cara. Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pela confiança, obrigado por estar agregando valor ao nosso grupo. Eu falo que é muito legal saber que de um sonho a coisa vem crescendo, e eu falo mesmo, as pessoas falam assim, não, Neto, por que você faz isso? Propósito. A coisa básica é propósito. Sem isso, ninguém faz nada. E é óbvio que eu tenho ganhos N com isso, mas a coisa começou por propósito. Eu querer realmente levar esse conhecimento para profissionais, porque eu sei que dessa maneira eu estou atingindo muito mais pacientes. E, literalmente, o que eu vejo hoje ali todo dia, né, no nosso grupo de WhatsApp, nas nossas discussões, como bem disse o Guilherme, é um Google da SBE. Ali a gente consegue efetivamente filtrar muita coisa e tangenciar algo que se aproxima um pouco mais da verdade. Queria que você deixasse aí uma mensagem para a turma que está nos acompanhando. Obrigado mais uma vez e depois eu deixo uns recadinhos finais aí para a galera. Joia. Então, né, a gente falou muito bem, você conseguiu, no seu curso, transformar pensamento científico em uma coisa pragmática, tá? E é o que você falou, você treinando profissionais de saúde, você multiplica. O crescimento é só exponencial. Então, o resultado você vai ver tudo multiplicado. Isso eu acho que para você deve ser uma satisfação enorme. Acho que deve ser muito legal ter essa sensação. E o que eu acho que, como recado final interessante, você, assim, antes de criticar alguém, não perca o seu tempo de criticar algo que você não conhece, ou algo que você nunca estudou, ou alguém que trabalha com uma área que você não aprendeu na faculdade, porque ali pode ter alguma coisa que vai agregar valor para você e para o paciente, tá? Então, não perca tempo criticando outros, né? Não espere sair na diretriz algo que você já viu falar que é bom, já tem um estudo, para você começar a agir, né?
Então, sim, você tem que ter dentro de si a própria ferramenta para você trabalhar com o que tem de evidência e você já tomar a sua decisão, né? Outra coisa também é assim, não parar de acreditar na autoridade que está do jaleco branco ali, só porque é um chefe, foi um chefe seu, ou é um presidente de uma sociedade, falou ali. Eu tinha esse conceito antes, hoje já eu vi que não é bem assim. Às vezes não, às vezes esses mesmos profissionais têm um pouco de conflito de interesse também. E assim, aprenda também a conviver com incerteza, sabendo que você trabalha com incerteza e probabilidade, a chance de você errar é bem menos. Isso também, sendo humilde, sabendo que você consegue aprender mais sempre, a chance de você errar vai ser bem menor também. Eu acho que foram essas mensagens aí que eu consegui ao longo da trajetória do seu curso, foi que me ajudou, o que eu uso até hoje, e eu também só tenho a agradecer aí pelo convite e obrigado mesmo. Cara, Rogério, muito obrigado. Valeu demais. Essa live aqui fica salva aqui no Instagram. Depois a gente sobe como os outros em evidência e também os 717 da SBE lá para o nosso canal do YouTube. Esse é só o primeiro dia, Rogério, da semana da SBE. Eu comecei Começa estreando já. cedo hoje a aula, às 7h17, depois um bate-papo comigo aqui a respeito da aula, depois a entrevista hoje contigo. Esses próximos 3 dias tem muito mais. Para quem ainda não se cadastrou, basta clicar lá no meu perfil e fazer o cadastro, entrar no grupo do Telegram. Para quem já se cadastrou, olha lá o e-mail, já tem o link, ou então direto no grupo do Telegram. Essas aulas elas ficam disponíveis para vocês verem e reverem até domingo, e é um aperitivo do que é a saúde baseada em evidência e como ela pode transformar a vida do profissional de saúde. Rogério, cara, fica com Deus, grande Obrigadão, abraço, hein? conta aí comigo no que precisar. Turma, boa noite para Igualmente, vocês e você até também. amanhã, hein? 7h17 tem a nova aula. Amanhã a gente fala do segundo A da SPE, o Aquai, a busca. Fechou? Valeu demais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.